Caros irmãos e irmãs em Cristo, quem vos fala é Dom Pedro Cunha, bispo diocesano da Campanha. Hoje é domingo, dia 2 de abril, e estamos celebrando o Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor, cujo relato da Paixão é de Mateus 27, 11 a 54, dado que este ano é dedicado ao evangelista Mateus. Assim iniciamos essa Semana Santa, a semana por excelência, a Semana das Semanas, e para ela nós nos preparamos no curso da Quaresma, esses 40 dias em que nós crescemos nesse itinerário espiritual no deserto com Jesus. Diz assim o Evangelho de São Mateus: Jesus foi posto diante de Pôncio Pilatos, e este o interrogou: Tu és o rei dos judeus? Jesus declarou: É como dizes. E nada respondeu, quando foi acusado pelos sumos sacerdotes e anciãos. Então Pilatos perguntou: Não estás ouvindo de quanta coisa eles te acusam? Mas Jesus não respondeu uma só palavra. E o governador ficou muito impressionado. Pilatos viu que nada conseguia e que poderia haver uma revolta. Então mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: Eu não sou responsável pelo sangue deste homem. Este é um problema vosso. O povo todo respondeu: Que o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então Pilatos mandou flagelar Jesus e entregou-o para ser crucificado. Caros irmãos e irmãs, diante desse pequeno relato do Evangelho de hoje, como vos falei, é chamado Domingo de Ramos da Paixão, o título que a própria liturgia hoje nos dá, dessa celebração, quer recordar humilhação e glória. Ramos e paixão é exatamente isto. É o caminho que Jesus vai passar antes dele, portanto, instaurar e celebrar a sua Páscoa. Uma imagem muito forte é que nós estamos diante do julgamento, um julgamento considerado injusto de um inocente, que passou entre nós só fazendo bem e que sofreu tudo calado para nos salvar. Contemplemos, portanto, nessa celebração de hoje, essa sua aceitação à vontade de seu Pai e, ao mesmo tempo, em nosso benefício, pois esse silêncio de Jesus é o acatamento da vontade do Pai, que está voltada para a salvação de todo o gênero humano, portanto, a nossa salvação. Jesus teve medo também do sofrimento. Temos um Jesus muito humano, como todos nós temos, mas condicionou o seu pedido de não sofrer em relação à própria vontade do Pai. Então, como dizia um grande teólogo, tão humano assim só podia ser o Filho de Deus. Então ele vai dizer: Meu Pai, se é possível, afaste-se de mim este cálice. Contudo, não seja feito como eu quero, mas sim como tu queres. E mais tarde também vai dizer: Meu Pai, se este cálice não pode passar sem que eu beba, seja feita a tua vontade. Grande ensinamento que Jesus nos dá. Nós observamos hoje, de um lado, a fragilidade humana de Jesus. Não é um Jesus fracassado, é um Jesus na sua fragilidade humana, porque ele é verdadeiramente homem. Por isso ele sente dor e aflição diante da própria dor e da morte. Mas, de outro lado, nós observamos também a entrega e a aceitação de Jesus à própria vontade do Pai. Por isso nós temos aqui uma imagem na própria liturgia da palavra de hoje, de Isaías 50, em que nós temos a imagem do justo sofredor, o servo sofredor. Então Deus abre os ouvidos do servo, que escuta atentamente e não recua diante de seus adversários. O servo, então, será ajudado por Deus. Por isso ele não vai se sentir humilhado. Ele não esconde o rosto aos insultos e escarros. Portanto, temos uma imagem bonita, onde Jesus também vai assumir esta mesma imagem do servo sofredor.
ele endurece o seu rosto como pedra, expressando assim a força que ele recebe de Deus para resistir e ao mesmo tempo a certeza de que ele não vai sentir-se fracassado, que ao mesmo tempo o Pai está em consonância. Há uma pintura bonita, russa, em que nesse momento da cruz o Pai está sustentando a haste horizontal da cruz de Cristo, para dizer que ele está em comunhão com o sofrimento, ele está em comunhão com o próprio Filho naquele momento da dor. E o Filho, portanto, entregando a sua causa nas mãos de Deus, expressa, sinaliza para todos nós a comunhão também com o Pai. Então não temos um Jesus fracassado, pelo contrário, um Jesus em perfeita comunhão com o Pai. Esta é a obra do Pai, a nossa salvação pelo crivo da cruz. Por isso, nos chama também muita atenção nesse relato do Evangelho de hoje, é que Jesus não usou de violência contra aqueles que aplicavam a violência em relação a eles. Mas, nesse sentido, ele vai nos ensinar que esse não é o melhor caminho e que essa não é a verdadeira solução. O olho por olho, o dente por dente. A violência pela violência, a morte pela morte. Então, aí ele nos dá um sinal de vida e também sinaliza para nós o que nós chamamos da cultura da paz. Ele é a referência do estabelecimento dessa cultura da paz, que todos nós cristãos somos chamados também a ser esse instrumento, esse sinal de vida e de paz para todos os homens. Então, mesmo em meio ao sofrimento, ele pensa nos outros, tem essa dimensão oblativa de entrega sacrificial em relação a todos. E, portanto, chama inclusive, um outro sinal muito bonito no relato do Evangelho, chama Judas Iscariote de amigo, quando este, portanto, beija para que os soldados saibam quem deve prender. Então, aí está um outro sinal de vida e um sinal de não violência. É um sinal, portanto, de resiliência de Jesus diante do malfeitor Judas Iscariotes. Então, é importante, diante de Pilatos, que se dirigia a ele com essa franqueza, responde-lhe e, ao mesmo tempo, mantém um diálogo, mas Jesus nada respondeu. Quando foi acusado pelos sumos sacerdotes e anciãos, ele respeita, então, de um lado, a autoridade de Pilatos, pois todo poder vem, na verdade, de Deus, poder de autoridade, vem de Deus. Ele aceita, com humildade, a ajuda do Cirineu, a quem, portanto, obrigaram a carregar a cruz de Jesus. E o silêncio, portanto, de Jesus, como vos falei, nos recorda essa imagem do servo sofredor, de Isaías, E ele, então, não recua diante dos adversários, assume as dores de todos nós, sem nenhuma murmuração. Então, o que mais chama a atenção hoje no Evangelho é o espírito de comunhão com o Pai, o espírito de perdão e, ao mesmo tempo, o silêncio de Jesus. Salta-nos, portanto, os olhos esse silêncio de Jesus. Não podemos esquecer também que nesse episódio tem um letreiro, escrito, portanto, acima de sua cabeça, que afirmava alguma coisa que era desprezível, talvez, para os judeus, mas para nós tem um valor salvífico e confessional, porque expressa a nossa própria fé. Este é Jesus, o Rei dos judeus. Então os insultos e zombarias continuaram por parte dos que passavam, por parte dos chefes, dos sacerdotes, dos doutores da lei e também dos anciãos, e até mesmo por parte dos 2 bandidos que foram crucificados com ele, embora que um tivesse reconhecido que Jesus era verdadeiramente o Filho de Deus, e Jesus então vai lhe prometer um lugar no paraíso, mostrando também que há sempre uma possibilidade da conversão, apostando na conversão do pecador, e assim a alegria que há no céu quando há um pecador arrependido. Diante de tantas imagens bonitas, caros irmãos e irmãs, que a liturgia desse Domingo de Ramos nos propõe, somos então chamados a viver intensamente cada dia desta Semana Santa, para que possamos também celebrar com uma dignidade maior
a Páscoa do Senhor Jesus, que ocupa a centralidade da nossa vida cristã, não somente na liturgia, mas na nossa própria existência, porque já aqui no Domingo de Ramos, da Paixão, temos o sinal vitorioso da cruz de Cristo. Dela não podemos nos distanciar. Também o evangelista São João vê em um só momento a dor, a crucificação, a cruz, a morte e a vida nova que Jesus nos concede a partir desse drama da cruz. Por isso, aproveitemos esta Semana Santa para meditarmos nos exemplos preciosos deixados por Jesus e levemos, portanto, seus vários ensinamentos para a nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Seja bendito o nome do Senhor, agora e para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Tenham todos um feliz domingo e uma abençoada Semana Santa.